Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Bruno Tiberi e hoje eu quero ensinar você de uma forma assim definitiva para descomplicar de vez mesmo, tá? A sua aprendizagem na função Si. Então não tem problema se você já está fazendo algum curso de informática, alguma coisa. Eu sei que quando a gente estuda a função Si, uma das funções mas, por incrível que pareça, é uma função extremamente fácil, como boa parte das funções do Excel. Só que muitas pessoas sentem dificuldade porque muitas vezes a explicação ela fica muito assim: digita isso, digita aquilo, faz isso, faz aquilo, e não explica detalhadamente cada etapa da função, e é por isso que ela se torna muito complicada. Mas eu vou explicar para você aqui e você vai ver como é simples demais de trabalhar com a função Si. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, tá? E também compartilhar esse conhecimento com várias pessoas. Se possível, se inscreva no canal, é gratuito, clique no sininho também, que você vai ajudar a gente bastante aqui, tá certo? Bem, então, sem mais delongas, vamos para a explicação. É o seguinte, ó, eu tenho aqui uma tabela, até eu criei aqui uma pequena tabelinha de exemplo aqui, só para a gente poder ilustrar uma situação que dá para a gente utilizar a função Si sem dificuldade nenhuma. Eu tenho aqui uma tabela de controle de notas do meu curso aqui, o Informática Turbo, do método do Tibério, né? E esses alunos aqui, eles estudaram os cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, Segurança da Informação, Excel Empreendedor. E aqui cada aluno tem uma média, né? Tem uma nota, e eles têm uma média. Lembrando que isso aqui são nomes aleatórios e notas aleatórias, tá? Não refletem a realidade das notas e nomes dos meus alunos, tá? Então estou usando como exemplo, e aqui eu tenho a média, que é o principal, e a situação, né? A situação ela vai servir para indicar para mim se caso o aluno está aprovado ou se o aluno ele está reprovado, em qual das situações ele se encontra, aprovado ou reprovado. Bom, quando você tem, veja bem, olha só, quando você tem uma condição, tá? Quando você tem uma condição, o que é uma condição? Vamos dizer que uma condição é parecido, seria equivalente a palavra condição a uma comparação. Então, quando você precisa fazer uma comparação de valores, de textos, de dados que foram digitados na sua planilha, e em cima dessa comparação você precisa de um resultado, tá? Você precisa de um resultado, aí você tem, aí você pode, na verdade, utilizar a função Si de forma tranquila, tá? Que você vai obter esse resultado. Então, precisou comparar informações, e em cima dessa informação comparada você necessita de um resultado, né, baseado na comparação, aí você vai utilizar a função Si. Tá? Como que a função Si ela funciona? Qual é a estrutura da função Si? A função Si, a estrutura dela é basicamente o seguinte: você digita sinal de igual, depois Si, certo? E abre parênteses. Tá? Aí você vai digitar um teste lógico, certo? Vai colocar um ponto e vírgula, e aí você vai colocar o valor verdadeiro, e depois você vai colocar o valor falso. Basicamente, essa daqui é a estrutura da função Si. Como vocês podem ver aqui, eu vou até aumentar o tamanho, porque por enquanto nós estamos na explicação. Então a tabela, por enquanto, para a gente não é tão importante assim. O importante é você olhar e prestar bem atenção em como que ela funciona, como que você trabalha ela, tá? Olha só, eu posso pegar essa função Si aqui e eu posso dividir ela em 3 partes, não posso? Olha só, eu posso vir aqui, ó, selecionar essa região aqui, vamos pintar essa região de vermelho? O teste lógico é uma parte, tá? Vamos pintar essa região do valor, do valor verdadeiro de azul? Essa é a segunda parte. E vamos pintar essa região aqui do valor falso de verde, tá? Essa daqui é a terceira parte, tá certo? Então nós podemos separar a nossa função em 3 partes. E as demais partes aqui? Bom, essas demais partes são as partes da própria função. Eu vou até deixar elas de amarelo, para que você veja, tá? E isso daqui você sempre vai digitar independentemente
da função ou do que você está querendo comparar. Essa parte amarelada você sempre vai fazer a digitação. Já esse aqui, teste lógico, valor verdadeiro e valor falso, você vai mudar de acordo com a necessidade daquilo que você está criando. Beleza. Bom, o que é o teste lógico? O teste lógico, gente, ele nada mais é do que a comparação que você vai fazer. Tá? É a comparação que será usada, né? Eu vou chamar também de condição, tá? Comparação ou condição, que será usada pela função para avaliar e dar o resultado. Então, a gente tem aqui, basicamente, o teste lógico. Qual que é a função do teste lógico? É fazer a comparação, tá? Ou seja, dar a condição, que vai ser usada pela função para avaliar, né, fazer essa comparação e dar o resultado que você espera, certo? Segunda parte, né, deixa eu pintar aqui de vermelho. A segunda parte é o valor verdadeiro. O que é o valor verdadeiro? O valor verdadeiro, ele basicamente é o resultado que aparece quando a comparação se satisfaz. Ou seja, está ok. Como assim? Se satisfaz, está ok e tal. Bem, vamos imaginar o seguinte. Você está vendo aqui a minha tabela? Vamos supor que para o aluno ser aprovado, é necessário que ele precise tirar uma nota superior a 5. Tá certo? Então, olhando essa tabela aqui, a gente consegue perceber o seguinte, que este aluno aqui ele consegue ser aprovado, ele tem uma nota maior que 5. Esse também consegue ser aprovado, que também tem uma nota maior que 5. Esse também e esse também. Já esse último aluno aqui, que tem uma nota 4.4, ele não consegue ser aprovado, tá vendo? Então, eu tenho aqui essas pessoas que satisfazem a minha condição ou minha comparação. Como assim? Satisfazem a nota maior que 5. Então, esses alunos com nota maior que 5, eles vão aparecer como resultado o valor verdadeiro. Ou seja, vai mostrar aqui para eles a palavra aprovado, que seria, no caso, a nossa resposta, né, do valor verdadeiro. Então, o valor verdadeiro, ele é o resultado que aparece quando a comparação se satisfaz ou, né, quando a condição ela está ok. Beleza? Por último, tá, nós temos o valor falso. O valor falso, evidentemente, é o contrário do valor verdadeiro, né? Ou seja, é o resultado que aparece quando a comparação não se satisfaz. Ou seja, não está ok. Vamos voltar para a nossa tabela para a gente ver o nosso exemplo. Deixa eu só pintar de verdinho aqui, tá? Para você poder fazer aqui a mesclagem, né, de dados aqui. Você que é muito visual, é um aluno visual, às vezes precisa ver cores diferentes assim para poder entender melhor o que está sendo colocado, né? Então, olha só, eu tenho aqui a situação. Esse caso aqui, esses 4 casos aqui vão aparecer o valor verdadeiro. Por que vai aparecer o valor verdadeiro? Porque essas 4 condições aqui estão satisfeitas, né? As notas deles estão maiores do que 5. Já esse aluno aqui, ele não tem a nota maior que 5, ele tem uma nota abaixo. Então, como ele tem uma nota abaixo, ele não vai mostrar o valor verdadeiro, ele vai mostrar o quê? O valor falso. Aí você fala assim, tá, então é bem simples. É só eu pegar aqui e quando eu ver que é valor verdadeiro, eu digito só o valor verdadeiro. E quando eu ver que é valor falso, eu só digito o valor falso. É claro que não, você vai digitar os dois aqui na função. Você pode ver que a estrutura da função é sempre essa, sempre vai seguir este modelo aqui, essa lógica. Isso significa que você tem que digitar, então, todo, tá? Você tem que digitar tudo. Tem que digitar o valor verdadeiro e o valor falso. Até porque, de que valeria você digitar uma função se, você sair digitando tudo isso aqui, se você mesmo já vai colocar o resultado de aprovado e reprovado manualmente? Não faz sentido, né? Então, essa função aqui você vai fazer para que ela resolva para você, para que ela automaticamente faça essa comparação para você, certo?
Bom, então vamos lá, vamos digitar então isso daqui. Se você quiser dar uma pausa no vídeo rapidinho para você poder anotar isso aqui no seu caderno, fazer algum tipo de anotação, alguma coisa, tirar um print, fica à vontade. Lembrando que se você tirar um print, tá? Você pode, né, dessa telinha aqui, você pode mandar pra gente aqui no Instagram, lá no @professor_Tibério, tá? Manda pra gente, marca a gente lá no Instagram lá, que a gente dá aquela moralzinha pra você também, tá certo? Manda lá as coisas lá pra gente, beleza? Então bora lá, bora fazer? Então eu vou fazer aqui com vocês, vamos lá. Bem, eu tenho aqui a média dos alunos, né? Então lembrando que para o aluno ser aprovado, né? Para o aluno ser aprovado, o mesmo, né? Ele precisa tirar uma nota de 5 para cima, certo? Ou seja, ele tem que tirar uma nota de 5 para cima. A partir de 5 ele já é aprovado, beleza? Então, como que eu vou fazer para que o Excel ele entenda isso daqui? Porque, veja bem, se eu chegar aqui e digitar assim, igual se, abre parênteses, escrever assim, Excel, por favor, eu quero que você veja que o aluno tirou a nota maior do que 5 e aí você coloca para mim aprovado. Caso contrário, coloca reprovado. O Excel não entende desse jeito, né? Não é igual a galera faz muito pesquisa no Google, né? E coloca um texto gigantesco na hora de fazer a pesquisa. Não é isso. Você tem que fazer o quê? Você vai ter que transformar, tá? Você vai ter que fazer a transformação dessa condição aqui, tá? Para algo que o Excel ele compreenda. E como que o Excel ele vai entender essa condicional que vai ser colocada, nessa condição que vai ser colocado aqui no teste lógico? O Excel ele compreende, tá, uma coisa chamada argumento. O que é o argumento, tá? O argumento são os sinais, os códigos, né? São os sinais, códigos, né? Usados, tá? Você pode, dependendo da doutrina que você está estudando informática, eles podem dar vários nomes, tá? Para isso, mas são sinais, códigos usados para transformar, né? Para transformar um texto, né? Falando de uma forma bem simplificada, tá? Para transformar um texto em algo que seja entendido pelo Excel, né? Algumas pessoas elas podem até dizer para você que um argumento, na verdade, ele é um sinal que você coloca para fazer comparação, que ele é um código que você, uma informaçãozinha ali que você coloca para ele avaliar. Então tem várias explicações para isso, depende muito da doutrina, mas eu não vou ficar utilizando termos técnicos aqui, porque a ideia é descomplicar e não deixar mais difícil ainda. Então você pode pegar dessa forma, que um argumento são sinais ou códigos usados para transformar um texto em algo que seja entendido pelo Excel. Deixa eu explicar para você. Existem alguns sinais que o Excel ele consegue compreender. Por exemplo, se você colocar o sinal de maior, e o Excel ele entende que eu estou comparando um número com outro. Por exemplo, se eu escrever o seguinte, ó, igual 5 maior que 0. Pergunta, o número 5, ele é maior que 0? Claro que não. Qual vai ser o resultado que vai aparecer? Opa, deixa eu colocar aqui de novo. 5 maior que 0. Qual vai ser o resultado que vai aparecer? Né? Vai ser aliás, acho que eu me confundi aqui. Na verdade, o 5 ele é maior que 0. Burro! Burro! O 5 ele é maior que 0, então vai aparecer verdadeiro. Já se eu colocar aqui que o 0 é maior do que 5, ele vai mostrar que o resultado ele é falso. Tá vendo? Porque o 0 não é maior que 5. Agora, se eu trocar aqui e colocar assim, ó, 0 é menor que 5? Sim, verdadeiro. E o 5? Ele é menor que 0? Não, né? Então, ele é falso. Tá vendo como que funciona? Então, ele é bem assim, ele é bem simples. Então, tem várias formas de você fazer. Você pode usar o sinal de maior, você pode usar o sinal de menor, tá? Aí você pode usar o sinal de igual e maior. O igual maior é o que eu costumo chamar de carinha feliz. Ele serve para você pegar o número que está ali mais os outros números, né, subsequentes acima dele. Tem o menor e igual, que é o que chamo de carinha triste, né?
que você usa para colocar o número que você quer e os números abaixo dele, né? Então tem vários, tá? Eu tenho aqui um material, eu tenho uma apostila onde eu coloco todos os argumentos que você pode utilizar no Excel. Lá no meu curso completo também de informática, eu também ensino essa questão aqui, né? Não só a função si, como dezenas, centenas ali de funções para você, tá certo? Então, seguindo aqui, olha só, eu tenho aqui a situação. Então, vamos fazer aqui com que isso aqui se transforme, tá, em uma boa condição. Então, você vai pegar o sinal de igual, vai fazer se e vai abrir parênteses, né? Então, a primeira coisa que você vai ver é que aqui embaixo está mais em negrito, né? Teste lógico está em negrito, o que significa que você está no teste lógico agora. Por isso que ele está mais escurinho aqui embaixo, tá vendo? Então, vamos fazer aqui igual se, né? Se a média final, a média se encontra onde? A média está aqui, ó. Não é esse 10 aqui? Então, tem que colocar o número 10? Não, você vai colocar a célula onde o 10 se encontra. O 10 está na J6, então você vai colocar lá, J6, né? Ó, J6, você vai ver que ele está meio selecionadinho aqui, né? Então, se o J6 for maior, né? For maior ou igual a 5, né? Então, tá? E aí você tem aqui, né? Agora nós estamos no valor verdadeiro. O valor verdadeiro tem duas situações. Ou você pode fazer uma continha, ou você pode pôr um texto, tá? Se você for fazer a continha, é só você colocar os números aqui, a continha que você quer e a função resolve. Agora, se você quiser pôr um texto, igual o nosso caso aqui, eu tenho que colocar a palavra aprovado como resposta, o que eu vou fazer então? Eu vou abrir aspas, e aí dentro dessas aspas eu posso colocar o texto que eu quiser, tá? Então eu vou escrever aqui a palavra aprovado, certo? Finalizada essa parte, vou apertar ponto e vírgula, passei para o valor falso agora, como você pode ver. Agora eu vou pôr o contrário. Se o J6 não for maior ou igual a 5, qual é o resultado que vai aparecer? Vai aparecer o resultado reprovado, certo? É basicamente isso, como você pode ver. Ela é bem simplesinha de fazer, não tem muito segredo. O resultado aqui vai mostrar, tá, o aprovado. Vamos fazer de novo? Vamos lá, ó. Igual se, abre parênteses. Se essa célula aqui, que está o 9, que é o J7, tá? Ele for maior ou igual que 5, que é justamente a nossa comparação, lembrando, o teste lógico faz a comparação, então, né, abre aspas, valor verdadeiro vai ser qual? Vai ser aprovado, né? Se isso aqui for maior que ou igual a 5, mostra aprovado. Caso contrário, se não for maior ou igual a 5, vai mostrar o quê? Reprovado. Vocês estão percebendo que eu fico falando enquanto estou digitando a função? Por que eu faço isso? Porque essa é uma das melhores formas de você decorar e você lembrar de como que é a lógica dela. Você vai dizendo como que você vai escrever a função e dessa forma fica muito bem gravado na sua cabeça. Ó, coloquei, ficou. Bom, a gente sabe que esses dois também vai ficar, mas e esse? Será que ele vai ficar aprovado ou reprovado? Então vamos fazer aqui. Igual se, abre parênteses, se o J10 for maior ou igual a 5, né? Então, aprovado, se não, reprovado. Olha lá. Digitei exatamente a estrutura que eu coloquei ali embaixo para você ver, vou apertar Enter e agora vai mostrar o reprovado, porque esse aluno aqui, ele não tem uma nota maior ou igual a 5. Tá certo? Bom, então é isso. Se possível, tá? Se você quiser, você pode rever de novo esse vídeo quantas vezes precisar. Se você quiser, você pode até mesmo dar um pause aí, ó. Eu vou passar devagarzinho aqui a tabela, tá? E aí você pode ir pausando para você poder escrever essa tabelinha, tá certo? E fazer. Eu vou deixar aqui também a resolução dela aqui para vocês, ó, para você poder ver, tá aqui a resolução da primeira linha, tá? Lembre-se que essa é só da primeira linha. Quando você passar para a segunda linha, esse J6 ele muda para J7, depois J8, J9, J10, tá? Ele vai mudando. Mas o restante é tudo parecido. E aí você vai treinando. Quanto mais vezes você treinar, melhor, porque assim você vai aprender ainda mais, tá certo? Então é isso, olha, eu agradeço demais sua atenção, você que ficou comigo até aqui, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até!